Olá, meus amados irmãos em Cristo. Nesse vídeo eu tenho a satisfação de transmitir para vocês sobre todos estão convidados a sentar na mesa do Senhor. E vamos tomar como nosso ponto de reflexão Mateus capítulo 14, versículo 21, Mateus capítulo 15, versículo 38, Atos capítulo 2, versículo 41 e Lucas capítulo 3, versículos 5 e 6 e também Atos capítulo 2, versículos 17 e 18. E aqui temos aqui uma tribo de índios. Essa tribo de índio é convertida. Ouviram o evangelho de Jesus Cristo e foram salvas as suas almas. Seus pecados foram perdoados, eles foram purificados e hoje eles têm o nome escrito no livro da vida. Porque eles aceitaram assentar na mesa do Rei dos Reis. Eles são uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se fez novo. E nós temos aqui também, nesta reportagem, falando sobre os detentos, pessoas que estão detentas, estão presas na cadeia. E nessa reportagem, você lendo, você vai perceber que muitos destes, mesmo estando presos lá na cadeia, na cadeia, eles aceitaram ao Senhor Jesus. Eles estão presos fisicamente, mas livres espiritualmente. Por quê? Porque eles entregaram as suas vidas para Jesus, pediram perdão dos seus pecados foram perdoados e purificados no sangue do Senhor Jesus, e hoje eles podem falar com Deus. Através do Senhor Jesus, eles podem chegar até o coração do Pai, em nome do Senhor Jesus. Eles estão assentados na mesa, eles foram convidados e aceitaram o convite para sentar na mesa, e o Senhor os recebeu com muita alegria e fez uma grande festa por eles, por essa decisão. Porque nós mostramos esta tribo de índios e este grupo de pessoas presas, prisioneiros? Porque nós hoje temos acesso, todos têm acesso a Deus. Todos têm acesso aos dons espirituais, todos têm acesso ao Espírito Santo de Deus, todos podem assentar na mesa do Senhor e se alimentar, comer do mesmo pão, comer todos juntos como uma família, como uma comunidade. No Antigo Testamento nós sabemos que quem recebia o Espírito Santo era apenas o profeta, o sacerdote e o rei. O sacerdote, ele era da tribo dos levitas, e também havia o sumo sacerdote que se apresentava diante de Deus uma vez por ano para interceder pelos seus pecados, pelo pecado do povo. E os levitas os levitas também faziam parte, tinham a sua função religiosa em Israel. Então só eles tinham esse acesso a servir a Deus de uma forma religiosa. Ninguém mais podia entrar no limite estabelecido por Deus a eles. Nós temos também os reis de Judá. Judá era a tribo dos reis. E todos aqueles que eram levantados para ser rei em Judá era da tribo de Judá e era da família de Davi. Então era restrito a apenas esta tribo. E tínhamos também os profetas. Quem eram os profetas? Os
profetas eram homens de Deus levantados num momento de crise, dificuldade ou qualquer momento, e eles tinham um certo status e caminhavam junto com o rei quando o rei o recebia como um homem de Deus e recebia as direções, as orientações, os conselhos do profeta vindo de Deus. Então, somente esses três tipos de pessoas é que tinham acesso ao Espírito de Deus e também às suas funções de destaque em Israel. Na época de Jesus, então as mulheres não tinham esse privilégio. Quando era feito o censo lá em Números, só era contado no censo os homens de 20 anos acima. As mulheres e as crianças não eram contadas. E na época, quando Jesus veio a este mundo, estava aqui como homem, também continuava com os mesmos costumes. Quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, diz o seguinte que as mulheres e as crianças não foram contadas. Então alimentaram-se apenas o quê? Os homens e além dos homens. Né? Quase 5.000 homens e além dos homens tinham as mulheres e as crianças. Então só os homens eram contados. Na segunda multiplicação, que Jesus multiplicou 7 pãezinhos e alguns peixinhos, também repete dizendo, né? Ora, os que tinham comido eram eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças, não eram contados. Então, Jesus servia o pão material e era costume em Israel contar apenas os homens. As mulheres e as crianças não eram contadas. Jesus disse que ele é o pão da vida. Nós devemos alimentar dele. E este pão é a palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, Jesus é esse pão. A palavra de Deus é esse pão. Depois que Jesus voltou ao céu, ele rogou ao Pai que enviasse o Espírito Santo. Foi enviado em Atos capítulo 2, o Espírito Santo, e foi derramado o Espírito Santo sobre todas as pessoas que ali estavam. Todas as pessoas que ali estavam. E ali não foi distinguido homens, mulheres e crianças, mas disseram que quase 3.000 almas se batizaram e se converteram. Não diz, nivelou, todos foram nivelados, todos foram considerados como alma. E Jesus disse que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então, e João Batista, preparando o caminho do Senhor, ele nivelou todos, colocou todos no mesmo nível para que se arrependessem dos seus caminhos. O soldado, o sacerdote, os sacerdotes, aqueles que cobravam impostos, todos tinham que se arrepender, todos tinham que se preparar para a vinda do Senhor Jesus. Em Atos capítulo 2, versículos 17 e 18, diz assim que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os últimos dias começa com Atos capítulo 2, que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas que crerem em Jesus, e vai se encerrar na volta de Jesus, na segunda volta de Jesus. Então, todas as pessoas passaram a ter acesso. Todas as pessoas que creem em Jesus podem ter o mesmo Espírito Santo. E, então, o Espírito Santo é para todos. E no Antigo Testamento, só homens profetizavam. Não havia só um caso de Débora que profetizava, mas os outros eram uma exceção. Os homens é que profetizavam. Haviam profetas, dos 17 profetas dos livros proféticos, nenhum era mulher. E aqui, em que o Espírito Santo foi derramado, diz assim, que vossos filhos e as vossas filhas profetizarão.
Então não só homens, mas mulheres também, filhas, profetizam, podem ser profetas do Senhor, pode ser a boca de Deus perante, ou a boca de Deus, aquela pessoa que tem comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo, e recebe de Deus uma palavra e transmite ao povo. É a boca de Deus aqui na terra. No Antigo Testamento, os velhos não podiam servir o ministério sacerdotal. E hoje os velhos sonharão sonhos de Deus. E o maior sonho de Deus é nós ganharmos almas para Jesus, nós estarmos discipulando pessoas, e os velhos podem sonhar, podem ver pessoas transformadas, vidas sendo transformadas pelo poder de Deus, famílias sendo transformadas pelo poder de Deus através do seu ministério, através da sua vida, através dos seus dons. Em Salmos capítulo 92, 14 diz assim, que na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Então os velhos hoje podem produzir frutos. Fruto de arrependimento, fruto de almas, ganhar almas para Jesus. Em Atos capítulo 2, 18 diz assim que e também derramarei do meu espírito sobre meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Então quem são servos e servas? São os escravos e escravas. Então o Espírito Santo e o dom profético também podem ser exercidos por pessoas de um nível social mais baixo, de qualquer nível social. Então, é isso que acontece. Hoje, então, todos nós podemos exercer esse dom, esse ministério. Hoje o Espírito Santo é derramado sobre todos, servos e servas, escravos, crianças, todos são considerados como almas. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E no Antigo Testamento, então, só circuncidava os homens, só os homens podiam ter aliança com Deus através da circuncisão. E hoje, todos que creem em Jesus podem ser circuncidados, ter o seu coração circuncidado, ter uma aliança eterna com Deus. Então, amados irmãos, que nós possamos ter essa visão de Deus, para que levar o Evangelho a toda a criatura. Orar para que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. Então esta é a visão de Deus para estes dias, para os últimos dias. E nós precisamos ter esta mesma visão, para que sejamos instrumentos para fazer com que muitas pessoas que estão sedentas, estão morrendo de fome espiritualmente, possamos levar o pão que alimenta, o pão espiritual, e trazê-las para sentar na mesa do Senhor, para que elas desfrutem do Espírito Santo, tenham o Espírito Santo, a sua plenitude, tenham os dons espirituais e tenham acesso até Deus por meio do Senhor Jesus Cristo Nazareno. Que Deus abençoe cada um de vocês, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus.